Graça e paz, irmãos. Que alegria, né? Estarmos na casa do Senhor mais uma noite para adorá-lo, para exaltá-lo. E quando a gente olha para o cenário mundial e para algumas situações que têm acontecido ultimamente, nós percebemos, né, que privilégio que nós temos de ter essa oportunidade de nos reunirmos como igreja do Senhor para adorá-lo, para exaltá-lo, para invocar o nome dele. E nós estamos aqui nessa noite para fazer isso, prestar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. E nós vamos começar orando, falando com o Senhor. Pai, nós te louvamos por esse dia, te louvamos pelas tuas misericórdias, pelo teu amor. Queremos, Pai, te entregar, Deus, o nosso melhor. Pedimos que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique, para que possamos também te oferecer uma adoração pura, Senhor, da qual o Senhor se agrade de receber. Ó Senhor Jesus, que o Senhor receba a nossa adoração, Pai. Que todas as preocupações, todas as distrações, todos os pensamentos contrários, Deus, fiquem do lado de fora. E que permaneça aqui somente corações dispostos a te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Ó Deus, enche o nosso coração com teu Espírito Santo, Deus, e com um desejo profundo de te servir, de te adorar, Deus, e de fazer isso, Deus, com amor, com devoção, com entrega, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Que o Senhor seja o centro, Deus, desse culto, que o Senhor seja o centro da nossa igreja, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, porque é tudo por Ti, para Ti, sobre Ti, Deus, não é por nós, não é para nós. E que o Senhor receba e se agrade de receber, Deus, o que nós vamos oferecer ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3 e em seguida o versículo 6. Aí eu leio o versículo 1, os irmãos leem o versículo 2, eu leio o versículo 3 e os irmãos leem o versículo 6. Os irmãos já estão acostumados com essa dinâmica de leitura. Vamos lá? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aleluia. Vamos juntos repetir o versículo 1 e declarar isso para o Senhor com todo o nosso coração. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu convido o grupo de louvor para nós estarmos adorando o nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Nós estamos aqui nessa noite para louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, para dizer a Ele que nosso maior prazer está em Sua presença, prostrado aos seus pés e adorá-lo, porque nós viemos aqui para isso. Então, meus irmãos, façamos isso de todo o nosso coração. E quando a gente vem à casa do Senhor, a gente não vem apenas assistir um culto, a gente vem prestar um culto, a gente vem dar ao Senhor a nossa adoração. Então derrame seu coração diante do Senhor e diga para Ele que o seu maior prazer é estar na presença dEle, é estar prostrado aos pés do Senhor e adorá-lo, porque Ele é o Senhor da minha vida, o Senhor da tua vida. Amém? Vamos ficar de pé e juntos louvaremos essa canção. Derrama a tua glória.
estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Amém. Continuaremos louvando ao Senhor com oceanos. Essa música fala sobre estar mais profundo, em intimidade com o Senhor. Fala que nós vamos confiar no Senhor, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades. E que de verdade, irmãos, nós possamos permanecer firmados, fundamentados no Senhor, confiantes nele, a despeito de qualquer circunstância e situação. Que a nossa fé não seja uma fé vacilante, mas uma fé firme. Amém? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde
onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos agora para a gente ler a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 24 ao 27. Estou olhando aqui para ficar atenta ao horário, porque eu estou sem relógio e eu não enxergo ali não, meus irmãos. Amém? Eu leio os versos ímpares e os irmãos os pares. Todo aquele, pois... começa com pá, né? Enfim. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Misericórdia, eu ia falar amém, mas misericórdia. Meus irmãos, nós estamos na nossa quinzena, né, dos jovens, e o tema que nós escolhemos esse ano foi Jesus, o nosso fundamento. E pensando sobre esse tema, né, eu lembrei desses versículos que nós lemos agora, e o Senhor falou muito ao meu coração sobre a importância das nossas vidas estarem fundamentadas em Cristo. Né, nós lemos que a casa, e nós somos casa, né, templo do Espírito Santo. A casa edificada sobre a rocha. Mesmo quando vêm as tempestades, os ventos, as adversidades, nós temos vivido um tempo de muitas adversidades, muitas lutas, mas essa casa ela permanece firme, porque está edificada sobre um firme fundamento, sobre um fundamento sólido, sobre a rocha, e Cristo é a nossa rocha, Cristo é o firme fundamento. Não é que essa pessoa, né, ela não vai se entristecer, ela não vai se preocupar, ela não vai sentir nada, mas ela não vai ser derrubada, porque ela está edificada sobre Cristo. A casa, a pessoa, a família, a igreja é edificada sobre a rocha que é Cristo. Mesmo em meio às tempestades, ela permanece firme.
E o mesmo acontece na vida daquele que não tem a sua vida, a sua família edificada sobre a rocha. Quando vêm as tempestades, os ventos, ela é destruída, porque não está edificada sobre um alicerce firme. Pelo contrário, está edificada sobre um alicerce frágil, né? Instável. Então, quando vêm os ventos, né? O Senhor falou muito ao meu coração sobre a questão dos ventos de doutrina, né? Como diz a palavra de Deus, o homem inconstante se deixa levar por todo o vento de doutrina. Então, quando sopram esses ventos, né, essa pessoa se deixa ser levada e ela é destruída, porque tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, à verdade de Deus, isso nos leva à destruição. Então, que verdadeiramente as nossas vidas estejam alicerçadas, fundamentadas, firmadas em Cristo. E glória ao Senhor, né, que trouxe esse tema aos nossos corações. Então, agora nós vamos para o nosso momento de oração e convidar um jovem para orar. Vou pedir para a Lu fazer essa primeira oração. O nosso primeiro motivo de oração vai ser para que verdadeiramente Jesus seja o nosso fundamento, que não seja só uma quinzena, que de fato Jesus seja o nosso fundamento. Eu vou já falar os outros motivos, né, para a gente otimizar nosso tempo. O segundo motivo que nós temos uma urgência, né, em orar, em clamar, é pela situação lá do Afeganistão. Os nossos irmãos estão sofrendo, nós precisamos orar, clamar por aquela nação, né, pelas mulheres, pelas crianças, pelos nossos irmãos na fé, pela igreja perseguida. Nós precisamos, meus irmãos, clamar com a nossa alma, orar, chorar, suplicar mesmo ao Senhor por misericórdia sobre essas vidas, porque é a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. Então, vamos clamar essa misericórdia sobre os nossos irmãos. Eu vou pedir para a Priscila fazer essa segunda oração. E o terceiro motivo, meus irmãos, nós vamos orar por avivamento. Nós precisamos muito clamar ao Senhor por avivamento, para que o Senhor desperte os nossos corações, o avivamento do arrependimento, da confissão de pecados, do quebrantamento. Precisamos clamar ao Senhor por santidade de vida. Consagração é tempo de decisão. Quem é limpo, limpe-se mais. E esse é o tempo de buscarmos ao Senhor, de nos santificarmos, de entregarmos a nossa vida a Ele. Nós vamos agora clamar por isso, pelas nossas vidas, pela nossa igreja e pelas igrejas, para que as nossas vidas e o mundo, através de nós, possa ser impactado pela presença do Senhor. E eu vou pedir a Polly para fazer essa terceira oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor está aqui, Pai. Sabemos, Senhor, que não somos merecedores da Tua presença, não somos merecedores do Teu amor, não somos merecedores do Teu cuidado, meu Pai, mas mesmo assim a Tua fidelidade, Tua misericórdia nos alcançou, meu Deus, e somos gratos por isso, Pai. Ó Deus, os jovens trouxeram esse tema, meu Pai, Jesus, o nosso fundamento. E a cada dia, meu Deus, a cada culto, temos percebido quão séria é essa afirmação, meu Pai. E quão sério nós precisamos levar isso nas nossas vidas, meu Senhor. Muitas doutrinas, como Clara falou, muitos ventos, muitas coisas enganosas, meu Pai, venham ao nosso encontro para tentar nos confundir, meu Pai, mas que a nossa fé esteja alicerçada em Ti, Jesus, e que em todo tempo o Senhor seja o nosso fundamento, Pai, nas nossas decisões, meu Deus, na construção das nossas vidas, na nossa idealização de planos, na maneira, meu Pai, que queremos viver com nossa família, quem queremos ser amanhã, meu Pai, que seja o Teu fundamento, que seja a Tua doutrina, meu Pai, que sejam primeiros os Teus pensamentos sobre nossas vidas e não os nossos, meu Pai. Nos permite, Jesus, viver a Tua vontade, meu Deus, que haja em nós esse desejo, meu Pai, que seja a Tua vontade cumprida e não a nossa, meu Pai. Ó Deus, desperta a nossa igreja, meu Pai, para buscar esse fundamento, meu Deus, para se blindar contra todas as bandejas que o mundo tem nos oferecido, meu Pai, para que quando cheguem os dias difíceis, e nós temos visto que eles têm chegado, meu Pai, a igreja tem sido cerceada, a igreja, meu Deus, muito sutilmente tem sido atingida, meu Deus, por doutrinas, por coisas vãs, mas que
ter Jesus como nosso fundamento nos dê força, meu Deus, para passar por essa fase, para enfrentarmos essas situações, esses ataques, para que possamos, meu Deus, no dia final prevalecer, meu Pai, e obtermos, meu Deus, a vida eterna, que é o Senhor que nos garante, Jesus, por misericórdia, meu Pai. Ó Senhor, nos ajuda a sermos fundamentados em Ti, em tudo que possamos fazer, e que em tudo a gente possa ver o Senhor, e a mão do Senhor e o desejo do Senhor, meu Pai. Nos permite, por graça, viver assim, Senhor, pois viver, meu Pai, segundo os Teus preceitos, viver segundo a Tua doutrina é um privilégio, meu Pai, e que essa seja sempre a nossa sensação, meu Pai, pois sempre ganhamos infinitamente mais do que merecemos, só em acordarmos e sabermos que podemos contar com o Senhor, meu Pai. Nos ajuda, nos inspira, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Em continuação, Senhor Deus, queremos te pedir também, Senhor, pelas pessoas que estão lá no Afeganistão, ó Pai. Senhor, só o Senhor sabe a real situação que está lá, meu Pai. Cada coração, cada alma, cada família, o que está sofrendo. Deus, nós aqui só vemos as notícias, ó Pai, repercutidas pela mídia, mas só o Senhor sabe, ó Pai, realmente o que se passa ali naquele lugar. Senhor, o Senhor sabe o sofrimento, tanto dos teus servos como daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Senhor, e te pedimos que esteja abençoando, ó Pai. Primeiro fortalecendo, ó Pai, a Tua igreja naquele lugar, Senhor. Sabemos que a prova da fé produz, a perseverança. E, ó Deus, te pedimos, ó Pai, que os irmãos estejam permanecendo na fé em Jesus, ó Pai, para que sejam aprovados depois disso. Senhor, que não haja apostasia. Senhor, que, muito pelo contrário, isso possa encorajá-los para pregar o Evangelho. Que a palavra de Cristo não pare, Senhor, por causa dessas coisas, mas que se espalhe cada vez mais. Senhor, esteja guardando cada crente, cada mulher, cada criança, Senhor, para que estejam descansando em Ti, Senhor Jesus, para que possam lembrar, Senhor, que o Senhor é fiel e está guardando cada um dos seus. Pai, ser com o pessoal também no Haiti, Senhor, que está sofrendo por causa das catástrofes, ó Pai. São situações diferentes, mas o Senhor também sabe o que se passa em cada vida lá, Senhor. Sabemos também que o sofrimento lá não está sendo menor do que o do Afeganistão. E te pedimos, ó Pai, que seja abençoando também a Tua igreja naquele lugar, Senhor, dando amparo. Pai, movimenta o coração das autoridades para que estejam se sensibilizando, Pai, com as pessoas mais carentes, que estejam ajudando, que estejam suprindo, ó Pai, no que puderem. Senhor, ser com esses dois locais, ó Pai, com a Tua igreja, mas também em outros lugares, ó Pai, onde o povo de Cristo está sendo perseguido, Senhor. E também aqui, onde ainda não vivemos nesse âmbito, Deus, nesse nível ainda. Mas o Senhor sabe, ó Pai, o que está por vir. Então te pedimos, ó Pai, que esteja preparando a Tua igreja para os tempos que virão. Prepara-nos, Senhor, para que sejamos como as 5 virgens prudentes, que tenhamos óleo guardado na volta de Cristo. Que não fiquemos, ó Pai, que não venhamos a apostatar da fé, mas que sejamos cada vez mais firmes em Jesus. Pai, abençoa Teus missionários que estão espalhados pelo mundo, em locais também inóspitos como esses. Seja fortalecendo, ó Pai, e provendo o que precisam. Em cada detalhe, Senhor Deus, é o que te pedimos e já agradecemos. Porque como oramos, ó Pai, confiamos na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e no Teu amor por cada um dos seus. Em nome de Jesus, amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em continuação e em concordância, Senhor, a oração que as Tuas servas fizeram aqui, Pai. Continua, pois, Senhor, ouvindo nosso clamor. Deus, como aquela canção que diz, ó Deus, aviva-nos, Senhor. Essa é nossa petição. Acende chama do alto céu em cada um dos nossos corações, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos faz uma igreja, ó Pai, de pé. Nos faz uma igreja, Senhor, ó Deus querido, que não seja avivada em movimento, mas avivada em espírito, ó Pai. Que de verdade esteja diante do Senhor, meu Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Que nós possamos, ó Deus, de fato experimentar o melhor do Senhor, experimentar estar no centro da Tua vontade.
Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa nos usar com poder, com unção, com autoridade, com ousadia do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que haja em nós o desejo de te conhecer, que haja em nós a busca, o empenho, meu Deus, por mais de ti, por mais da tua palavra em nós, por mais do teu caráter em nós, por mais da tua vida em nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós cremos piamente, ó Deus, que o avivar do teu Espírito, Senhor, não está no estilo de música, nem no estilo de culto, que muitos prestam, Senhor, mas está, Senhor, numa vida cheia do Teu Espírito, numa vida movida pelo Teu Espírito, numa vida, Senhor, movida pelo Teu amor. Como diz a canção do hino oficial da nossa quinzena, nós queremos ser cheios do amor do Senhor, do amor capaz de transformar o mundo. Senhor, aviva-nos, meu Pai. Porque, de fato, se o Senhor não fizer essa obra, Deus, nada acontecerá, nada nos valerá, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda a estarmos empenhados, ó Deus, com a Tua palavra, meditando nela de dia e de noite, cuidando, Pai, de fazer dela prática em nossas vidas. Nos ajuda a ter uma vida de comunhão, de oração, de busca, meu Deus. Que nada nos distraia, Senhor. Que nada nesse mundo, Deus, nos afaste de Ti. Que nenhuma das tentações do mundo, Deus, possa iludibriar-nos. Que, ó Deus, nada mais encha os nossos olhos que não está em Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós somos Teus servos e Tuas servas, e nós queremos estar de pé quando o Senhor vier para nos buscar. Nós queremos ser ó Deus, aqueles a quem o Senhor há de achar de pé, com fé. A Tua palavra diz, ó Deus querido, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Nós queremos, Senhor, que o Senhor ache verdadeira fé em nossos corações. Senhor, que nessas pequenas coisas que muitas vezes nos distraem, nos levam para longe de Ti, ó Deus, nada disso venha ser impedimento, Senhor, para que a Tua igreja cresça, para que os Teus servos se fortaleçam, que nós abandonemos todas as obras carnais, todas as milícias humanas, ó Pai, e possamos militar aquilo que é do Senhor, que possamos, ó Deus, nos desapegar daquilo que é do mundo e nos apegar àquilo que é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, capacitação do Teu Espírito para isso, que Teu Espírito nos mova na Tua direção, que o Teu amor nos atraia cada dia mais, que a Tua palavra, Senhor Jesus, possa nos chamar a atenção, possa ser atraente para nós, Senhor, nós possamos querer mais e mais Te conhecer. Ó Pai, em nome de Jesus, opera essa obra de transformação em nossas vidas, imprime em nós o Teu caráter, nos faz uma igreja avivada, uma igreja que não apenas fala, mas uma igreja que vive a Tua palavra, o Teu amor, o Teu ide, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, é esse o avivamento que nós queremos. É esse o avivamento que nós queremos viver, experimentar e permanecer avivados em Tua presença, Pai. Nós queremos produzir frutos benditos para o Teu reino. Nos levanta como povo Teu, Pai, como igreja para marchar avante, Senhor, em prol do Teu reino. Nós clamamos em nome de Jesus. Eis-nos daqui, Pai, cumpre em nós o Teu querer. Nós oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. É que nós oramos e clamamos e desde já Te agradecemos, porque quando oramos a Tua vontade, Pai, sabemos que o Senhor nos ouve e nos responde. Amém. Amém. Gostaria de saber se algum irmão tem algum aviso. Irmãos, gostaria só de lembrar aos irmãos que no próximo domingo, pela manhã, nós teremos já a segunda convocação da Assembleia Extraordinária. No domingo passado nós tivemos a primeira, não houve quórum suficiente,
mas no próximo domingo, logo após a Escola Bíblica Dominical, queremos contar com sua presença, com a sua participação. Você que é membro da igreja, e se você tem contato com outros irmãos que são membros da igreja também, não tem vindo, por favor, compartilhe com ele essa informação, peça a ele para estar conosco. Nós precisamos votar essas matérias e para isso a gente precisa do número de irmãos necessários para que a sessão aconteça. Então está aqui o lembrete para os irmãos, próximo domingo, Assembleia Extraordinária. O objetivo, como os irmãos sabem, é estudar a venda da casa do Armandão e a vendagem também da Kombi da Missão Alto da Bela Vista. Que a gente então esteja focado nisso. Obrigado. Mais algum aviso? Então, eu gostaria de conhecer os nossos visitantes nessa noite. Podem se colocar de pé, por favor, se puderem. Os visitantes apenas. Sejam bem-vindos, meus irmãos. É muito bom ter vocês aqui. Giovanni já é de casa, né? Já é de casa. Deus abençoe vocês. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Vocês serão sempre muito bem-vindos aqui no nosso meio, na casa do Senhor. E agora eu quero convidar os jovens para juntos estarmos recitando o nosso tema, a nossa divisa e louvando o Senhor com o nosso hino. Tema: Jesus, o nosso fundamento. Divisa: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Hino oficial. Abre os meus olhos.
todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Que assim seja, irmãos. Não apenas seja uma oração dos jovens, mas seja uma oração de todo o povo de Deus. Construir a nossa vida no altar do Senhor. Ele é o nosso fundamento. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos convidar o pastor Kleber, que vai estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Quero agradecer em nome da juventude pelo Senhor ter aceitado o convite e que o nosso Deus fale através da sua vida para abençoar os nossos corações. Vou pedir para Lais orar pelo pastor Kleber. Não tem microfone? Então, Oremos. Senhor, Santo Eterno Deus, Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, ó Pai, nessa noite, através da vida do pastor Kleber, Pai. Que não seja ele a falar, Deus, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai, a falar ao coração de cada um de nós, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor use o teu servo, Pai, para falar tudo o que o Senhor deseja falar à tua igreja, Pai. Te pedimos, ó Deus, que ele diminua e que o Senhor cresça, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe ele e toda a sua família, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a filhinha dele, Pai. E que no nome de Jesus, Pai, ela continue crescendo nos pés do Senhor, Pai.
Te pedimos, a Deus, por esse culto que se segue. Te pedimos, ó Pai, novamente, fala conosco. Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, Deus. Nós somos dependentes do Senhor, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Obrigado. Na verdade, eu também que agradeço, o convite e a confiança, em que eu possa comunicar algo que vá contribuir com a fé dos irmãos. Amém? Então, eu que agradeço. Amém? Quem foi a irmã que orou mesmo? Não desconsiderando a sua oração, tá bom? Mas eu também gostaria de orar um pouquinho, tá bom? Não tem problema, senão vai ficar chateada, né? Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Deus, nós não estamos aqui para nos reunirmos como um clube. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor tocou as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Nós estamos aqui porque nós dependemos de Ti. Nós estamos aqui, Deus, porque nós precisamos que o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor, gere em nós, Pai, crescimento, vida. Então, por favor, Deus, continue conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Das outras vezes que eu estive aqui, não que isso não seja algo assim sem importância, que traz inferioridade aos irmãos, mas eu não me lembro de ter ouvido assim alguém comentar assim sobre avivamento como eu ouvi hoje. Parece que uma irmã falou avivamento, depois falou sobre avivamento aqui, orou sobre avivamento, e pelo menos eu não notei das outras vezes que eu tive aqui, e isso também não quer dizer que isso foi inferior às outras reuniões, é só uma observação. E eu estou lendo um livro que também esses dias é quase que inevitável não pensar sobre avivamento, que é uma biografia do Leonardo Ravenhill. Então, saiu esse livro e, na verdade, tem um e-book na Amazon, e eu queria muito, aí, de repente, eu fui lá e comecei a ler, e estou lendo esse livro, e uma das motivações ou das curiosidades de ler essa biografia é porque o diretor do seminário onde eu me formei, o pastor Larry, ele foi altamente impactado pela vida do Leonardo Ravenhill. Na verdade, ele conheceu pessoalmente o Leonardo Ravenhill nos Estados Unidos, lá no seminário de Betânia, em Minneapolis, Minnesota. Então, eu participei de diversas reuniões em que o pastor Larry, ele falava sobre o Ravenhill e ele começava a chorar, porque ele falava do impacto da vida do Leonardo Ravenhill sobre a pessoa do pastor Larry. Então, isso, de uma certa forma, em nós seminaristas, gera sempre uma estima por um homem que influenciou um outro homem que tem influência sobre as nossas vidas. Então, eu tenho lido esse livro, indico para você. Se você quiser, ele é na Amazon, clica lá, está R$ 22,00, eu acho. Eu não tenho dúvida que vai impactar a sua vida e vai te trazer mais esclarecimento sobre a questão do avivamento. Então, ele foi um grande homem, e diversos homens hoje que já morreram tiveram suas vidas extremamente impactadas, sob o ministério daquele grande homem de Deus. Mas, pensando nisso também, eu desejo avivamento. Na verdade, desde antes, é lógico que a palavra avivamento ela vai ter conotações diferentes dependendo do círculo cristão que você está inserido.
Talvez avivamento para alguns vai ser só gritaria, vai ser algum tipo de dança estranha, e isso é avivamento. Em outros círculos, avivamento vai ter uma outra conotação. Eu, particularmente, desejo na minha vida, um dia, se Deus permitir, ver as ações de Deus gerando quebrantamento, gerando regeneração, gerando conversão. Esse tipo de avivamento meu coração deseja muito. Mas enquanto esse avivamento a nível local, a nível regional, a nível estadual, a nível continental não chega como resposta às nossas orações e mediante a graça de Deus, e eu queria abrir, isso não tem nada a ver com a mensagem, mas enfim, eu queria falar algo para você que sonha sobre isso, que pensa sobre isso. Apesar desse avivamento não chegar nesse nível que todos nós, creio que desejamos, líderes, evangelistas, discipuladores, professores de escola bíblica dominical, no mínimo, você deve estar buscando um avivamento pessoal. No mínimo. E eu duvido que se você buscar seriamente Deus, buscar constantemente Deus, todos os dias da sua vida, sabe? Eu não sei o quanto você busca, eu não sei qual que é a sua agenda, o seu trabalho, as suas responsabilidades, mas dentro, sabe, do tempo que você tem, se você buscar mais, eu acredito que a sua alma vai ser mais avivada. Se você separar, sabe, mais tempo para o Senhor, mais tempo para estar com sua palavra, mais tempo para estar em oração, mais tempo para estar em adoração, mais tempo para estar em súplica, mais tempo para estar, mesmo que seja numa oração sem palavras, estar na presença de Deus, o seu silêncio seja a sua oração. Se você ficar constantemente, permanentemente na presença do Senhor, no mínimo, um avivamento pessoal vai começar na sua vida de maneira diferente. Então, se você fizer isso, eu não tenho dúvida que algo pode acontecer. Você nunca vai ver um avivamento que não foi precedido por muita busca. Nunca! Você nunca vai ler a história de um avivamento que não foi precedido de muita busca, de muito quebrantamento, de muita súplica. Nunca! E é lógico que não existe uma regra, 2 mais 2 é 4. Houve um avivamento nos Estados Unidos que começou com a simples oração, salvo engano, no meio-dia, que estava tendo a depressão econômica nos Estados Unidos, e os comerciantes mandaram panfletos para fazer uma oração por causa daquela depressão econômica, e aquela oração, com a pretensão de pedir a Deus, de fato, talvez para interferir na economia dos Estados Unidos, resultou num grande avivamento. Então não foi uma reunião que tinha talvez uma faixa dizendo, nossa, vamos buscar avivamento. Na verdade, havia um problema econômico nos Estados Unidos, que de fato eles pediram a intervenção de Deus, e o resultado daquilo foi um grande avivamento. Não é padronizado. 904, com Evan Roberts, ele orou 13 anos para que Deus fizesse alguma coisa. O metodismo, que talvez o avivamento durou 50 anos, sob a liderança ali, talvez, de John Wesley, tinha busca no coração daqueles irmãos. Eles buscavam muito ao Senhor. E é lógico que eu não quero dizer com isso que é uma matemática, como se Deus fosse obrigado a agir ou algo do tipo, mas Deus, Ele pode responder às nossas orações e nos visitar de uma forma diferente. E não importa se tem 100 pessoas orando, não importa se tem 50 pessoas orando, não importa se o grupo de jovens tem 20, 30, e aí você começa a reunião de orações e só vem 3 ou 4, aí você lamenta, meu Deus, só tem 2, 3 ou 4, mas esses 2 que orarem, Deus pode responder a oração desses 2 jovens. Então, que possamos buscar a Deus. Esses dias, em casa, nós estamos fazendo... No culto doméstico, eu tenho falado para a gente orar muito. No culto doméstico, a gente, eu, a minha esposa, a minha sogra e a Suzana, a gente faz o culto doméstico, e eu tenho falado, olha, ora algo no seu coração e ora para que Deus se manifeste em Ibiaçu. Eu falo, vocês vamos orar 2 orações, aí você ora um que tiver no seu coração e para que Deus se manifeste aqui em Ibiaçu. Aí no outro culto doméstico, você ora algo que Deus colocar no seu coração e ora algo em relação para que Deus possa visitar aqui de maneira especial em Ibiaçu. E a gente ora para Deus visitar, para outras igrejas. Então, porque eu acredito que a gente deve orar constantemente em relação a isso. Amém?
Deus é muito bom. E se Deus nos der a graça, né, de, além do que Ele já está fazendo, que é lindo, porque cada crente salvo aqui é obra da ação, é a ação de Deus, fazer mais. Que a gente venha suplicar, que a gente venha desejar muito mais. Amém? Então, entrando agora, né, no que foi recomendado a mim em relação ao texto, né, ou à divisa, ou ao tema, eu queria fazer algumas considerações, né, introdutórias em relação, né, à mensagem e ao texto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que é o texto da divisa. Amém? Na minha versão NVI diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Esse texto, ele deve ser analisado, no mínimo, à luz de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, até 1 Coríntios, capítulo 4, verso 21. No mínimo. No mínimo. Então, olhar para esse texto foi muito desafiador, porque é um versículo que existe todo um contexto, né, que faz aquele texto vir à tona, né? Então, existe toda uma realidade que eu, né, como desejoso de ser muito fiel ao texto, não queria simplesmente repetir a afirmação do apóstolo Paulo que Cristo é o fundamento, e a partir daí, né, levantar alguns pensamentos. Então, exigiu muito de mim pensar sobre o texto, estudar sobre o texto, porque exatamente existe um contexto que deu ocasião para que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, dissesse isso, né? Cristo é o alicerce. Por isso, voltando ao que eu falei introdutoriamente, esse versículo, essa afirmação, ela deve ser analisada à luz de 1 Coríntios capítulo 1, 10, até 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21. Por que, Kleber? Porque é uma seção. Essa igreja, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo, em sua segunda viagem missionária, lembrando que a segunda viagem missionária era aquela que Paulo, ele tinha uma agenda. Ele falou assim: olha, vamos passar nos irmãos que a gente foi na primeira viagem missionária e se converteram, para a gente dar ali uma supervisionada naqueles crentes. E Deus mudou a agenda do apóstolo Paulo. E foi nessa segunda viagem missionária que nasceu a igreja de Corinto. Então, o ministério do apóstolo Paulo era muito intenso, e ele ficou ali em Corinto 18 meses, 1 ano e meio. Foi suficiente para ele plantar uma igreja. Então, ele conhece essa igreja, ele conhece os irmãos daquela igreja. Há um vínculo emocional, há um vínculo espiritual. Se você é um pastor, um líder, você é usado por Deus para começar um trabalho, há um vínculo com aquele trabalho que você começou. E lógico, Paulo foi um missionário, ele plantou igrejas na Ásia, foi o doutrinador ali da igreja gentílica, da igreja muito usado por Deus. E essa foi uma igreja que ele plantou, ele a conhecia bem. Aconteceu que posteriormente a esse tempo que ele estava na igreja de Corinto, e o qual ele plantou essa igreja, as notícias daquela igreja que ele plantou chegaram até ele. Note, sinceramente, olha, se você começar a pensar, olha a espiritualidade do apóstolo Paulo. O como esse homem foi usado. E mesmo esse missionário exponencial, quando você olha a igreja de Corinto, talvez fosse um outro líder, se fosse hoje a gente avaliando, né, estamos aqui na reunião de líderes, enviamos o missionário Paulo ali, o Paulo, né, foi lá para Ibiaçu e ficou lá 1 ano e meio e plantou a igreja. E depois de 1 ano e meio, talvez se a gente fosse analisar ali, nosso irmão Paulo, a igreja, nossa, os problemas que havia nessa igreja, a gente ia dizer assim: que é isso, Paulo? Que igreja é aquela? Rapaz, acho que seu discipulado lá foi fraco, hein? Pois bem, essa igreja que iniciou sob o trabalho desse grande apóstolo estava nessa situação. E aí então ele fica sabendo dos problemas daquela igreja. Ele fica sabendo dos problemas daquela igreja. E eu coloquei aqui especificadamente só para a gente ter uma visão panorâmica, capítulo 1, verso 4, que é exatamente esse texto no qual está inserido 1 3, 11, o texto da divisa. Fala-se sobre as divisões,
Do capítulo 5 ao 7, problema sexual. Do capítulo 8 ao versículo 9, problema em relação à comida. Do 11º ao 14º, o encontro semanal da Assembleia dos Santos. E o capítulo 15, sobre a ressurreição. Ou seja, uma igreja que tem divisão, problema moral e problema doutrinário. O tripé do fracasso. Era essa igreja de Corinto, plantada pelo apóstolo Paulo. Misericórdia, né? E a gente quer um avivamento, que pudesse ter um avivamento na igreja de Corinto, porque ela tinha muito problema. Enfim, o texto da divisa está exatamente nessa seção, como eu já falei anteriormente. Capítulo 1 até o capítulo 4. O capítulo 3, que trata das divisões, ele traz duas figuras, duas metáforas. A metáfora da lavoura e a metáfora do edifício. Então, o capítulo, Paulo explora, ele usa figuras para trazer verdades. E quais as verdades, né, que essa metáfora aí da construção civil, que inicia mais ou menos ali no versículo 10, 9, nós podemos aprender. Número 1. A metáfora da construção civil, usada pelo apóstolo Paulo, a partir do verso 9, que há uma progressão até chegar ao 11, que é o texto da divisa, ela traz uma ênfase colocada sobre a responsabilidade dos edificadores. Preste atenção aqui comigo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele está, na primeira metáfora, trabalhando o problema da divisão na igreja. Ele usa a metáfora da lavoura e ele começa a falar: olha, eu, Paulo, Apolo, que vocês estão aí colocando uma ênfase sobre nós somos servos de Deus, por meio do qual vocês acreditaram. E depois que ele fala essa verdade e diz assim: olha, nós somos simplesmente servos por meio do qual vocês acreditaram, ele vem com a ilustração da lavoura. E ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é Deus que dá. Amém? Então, é isso que ele trabalha no capítulo 3. Ele está tratando com a divisão dentro daquela igreja. E aí ele está fazendo o quê? O que Paulo está fazendo? Ele está trabalhando na mente daqueles irmãos exatamente a visão que eles deveriam ter sobre aqueles líderes. Eles estavam supervalorizando. E ele fala assim: olha, nós somos servos do Senhor por meio do qual vocês crescem. Usa a figura da lavoura e diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. E aí ele continua o texto. E aí quando chega no versículo 9, ele fala: nós, a didática de Paulo nesse capítulo, ele faz uma distinção entre os líderes que estão ensinando e os crentes. Aí ele diz: nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura e edifício de Deus. E é nesse contexto aí, agora que ele fala essas duas figuras, a lavoura em relação ao que ele tinha falado desde o versículo 1 do capítulo 3, e agora o edifício que ele vai trabalhar a partir do versículo 10, na qual está inserido o texto, no verso 11, onde ele fala do fundamento. Então agora ele vai progredir o tema com uma outra imagem. E é isso que a gente aprende com essa metáfora. E qual é a ênfase? Sobre os líderes, sobre aqueles que estão ensinando. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que ele lançou o alicerce, que é Jesus, que é a segunda verdade que aprende com essa metáfora. Ele fala: vós sois edifícios, e eu como construtor lancei o alicerce. Está explorando a imagem da construção civil. Eu lancei o alicerce, que é Jesus, que de fato, quando você olha no capítulo 2, verso 2, ele fala: quando eu fui ter convosco, eu decidi saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então o que ele está falando aqui no verso 11 está em sintonia com o que ele falou em 2:2, quando ele disse: eu fui ter convosco, eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Eu não fui falar de Moisés, eu não fui falar da história da criação, eu não fui falar de Noé, eu não fui falar dos grandes profetas, dos grandes feitos do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó.
Eu não fui falar de toda a história linda do Deus que intervém, do Deus soberano sobre as nações. Não, quando eu fui ter convosco aí, cristãos de Corinto, eu me resumi a um tema, a saber, Jesus Cristo e este crucificado, e este é o alicerce. Amém? É isso que ele fala. Note, o texto é direcionado a obreiros, verso 11. Acompanhe comigo. Ele diz assim, verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construído sobre ele. Olha a advertência. Contudo, veja cada um como constrói. Eu ensinei Jesus, eu lancei um alicerce, outras pessoas construíram sobre o alicerce, parêntese e advertência apostólica. Veja cada um como constrói. E aí, ele continua e ele começa agora a associar esses construtores e o que eles ensinam com outras figuras. O ensino desses construtores são ilustrados nas figuras de ouro, prata e pedras preciosas, e madeira, feno e palha. Então, aquilo que aqueles líderes ensinaram, ele fala, olha, veja cada um como constrói, advertência apostólica. E aí, verso 12 em diante, se alguém constrói sobre esse alicerce, né, Jesus Cristo, esse alicerce, a figura da construção civil, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então Paulo está dizendo, olha, eu lancei um alicerce, outras pessoas estão construindo sobre o alicerce, esse alicerce é Jesus. Então, pode-se construir, pode-se ter ensinos a respeito sobre o alicerce. Ele usa a figura da pedra preciosa, do ouro, da prata e da madeira, do feno e da palha. E ele fala, ó, esse ensino no dia do juízo estará ali sob a análise de Deus. E aquele que permanecer sob o fogo será recompensado. E aquele que não permanecer sofrerá prejuízo, ainda que essa pessoa seja salva como pelo fogo. O ensino daqueles líderes. Era assim. Era advertência apostólica sobre o tipo de ensino que eles estavam, né, dando naquela igreja, ou que eles poderiam dar naquela igreja. 2 problemas traziam divisão para aquela igreja, ou para a igreja de Corinto. Número 1, a natureza da liderança cristã. Pois quando eles diziam, eu sou de Paulo, Apolo, Pedro, estavam atribuindo a eles, a estes líderes, o poder primordial de sua identidade. Então eles tinham uma visão distorcida. Para eles era um marcante falar, eu sou de Paulo. Sabe, sobrepujou Cristo. Sobrepujou exaltar Cristo ali na sua identidade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Esse era um problema da igreja de Corinto. Projetar nesses líderes a sua identidade. E o segundo problema, e era aqui que eu gostaria de chegar, e a partir daqui tentar tocar as nossas vidas, aproximar um ensino da sua vida, de maneira que não fique só essas informações que, apesar de serem valiosas, né, elas só estão preparando para o que eu gostaria de falar exatamente nesse segundo ponto, que era um problema daquela igreja. A influência grega de valorizar a retórica, o discurso, a sabedoria, leia, filosofia, ela estava enfraquecendo a admiração, a estima, o apreço, a consideração, o afeto, o amor, a paixão pelo fundamento, a saber, Cristo e este crucificado. Fazia parte da cultura grega, eles apreciarem a retórica. Fazia parte da cultura grega o discurso, a forma, a eloquência. Tudo isso estava entranhado naquela cultura que poderíamos compará-la a uma cidade universitária. E aí, o apóstolo Paulo chega nesse contexto do coração dos gregos que admiram isso, com uma simplicidade. Cristo e esse crucificado.
E apesar dessa igreja ter, com certeza, os irmãos convertidos, mas havia ainda essa demanda interior neles por esse tipo de discurso. Eles queriam isso. A tal ponto que Paulo era tido como alguém simples na sua mensagem. Por quê? Porque eles decidiu saber nada senão Jesus Cristo e este crucificado. E é nesse contexto em que os gregos valorizavam o discurso, que entende-se com mais clareza e com mais propriedade o que está no capítulo 2. Porque quando chega no capítulo 2, que eu já citei parte dele, ele diz assim, olha, quando eu fui ter com vocês, o meu discurso não era um discurso eloquente. Eu não vim com palavras de sabedoria, não. Vocês gregos que valorizam tanto isso, eu não vim satisfazer essa demanda interior de vocês. Não. Eu trouxe Cristo e este crucificado. E essa necessidade do coração desses irmãos de Corinto, que fazia com que esses pregadores, que traziam ensinos, que não estavam possivelmente em harmonia com o alicerce, faziam com que eles continuassem tendo seu público ouvindo-os. O que você está querendo dizer, Kleber? É que se tem demanda, vai ter pregador com esse tipo de palavra. Ou você me ouviria com atenção se eu chegasse aqui e falasse assim, olha, mesmo que você aceitou Jesus, ainda há maldição na sua vida. Você me ouviria com atenção? Se eu chegasse e falasse isso aqui hoje? Como tem doutrinas, é crente, ainda tem que quebrar a maldição e fazer não sei o que lá. Você me ouviria? Agora se você... E como tem muitas igrejas que ouvem e aceitam isso? E os camaradas continuam pregando esse tipo de doutrina. Por quê? Porque tem demanda. Tem pessoas que são analfabetas biblicamente, teologicamente, e aceitam essas heresias. Esses caras continuam fazendo sucesso, porque tem demanda. Pessoas que não entendem o evangelho, que não entendem a cruz, que não entendem Isaías 53, que não entendem a doutrina da justificação, não entendem nada disso. É demanda para esse tipo de pregador. Então, apesar desses líderes serem denunciados com seus ensinos que não estavam em harmonia com o alicerce, a igreja também, ela tinha sua parcela de culpa, porque elas aceitavam esse tipo de ensino, que não colocava Jesus como alicerce. Eu demorei a chegar aqui, tá, gente? Muito. Porque se Jesus como alicerce, ele não mais satisfaz o meu interior, acabou-se. Eu estou aberto para tudo. Se, assim como os gregos que queriam as pregações, muito mais além do evangelho simples, não satisfaz o meu coração, eu estarei aberto para tudo. Para todo tipo de novidade, para todo tipo de doutrina, para todo tipo de método, para tudo que não é Cristo. Por quê? Porque Cristo não me satisfaz. Não satisfaz eu vir num culto de quinta-feira, como hoje, e ouvir o evangelho, tem que ser algo assim extraordinário, uma revelação especial. Não satisfaz eu chegar aqui e ouvir o pastor citando João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Não é essa simplicidade. Eu não saio mais do culto ouvindo uma pregação centralizada em Cristo, dizendo, nossa, o culto foi bom. Quantas tradições cristãs, o culto não é bom se não acontecer algo diferente, se não tiver uma profecia, se não tiver um milagre, se não tiver um sinal, se não tiver qualquer outra coisa sobrenatural. A pessoa sai do culto, se você perguntar para ela, como é que foi o culto? O culto foi bom, mais ou menos lá, né? Simplesmente porque alguém pregou o evangelho. Então o evangelho não queima mais o coração. Você ouve a pregação, sabe? E não tem aquela experiência dos dois do caminho de Emaús, lembra? Quando Jesus estava conversando com eles, e eles não identificaram que era Jesus. Mas depois que Jesus some, o que eles falaram? Porventura o nosso coração não queimava, não ardia, enquanto pelo caminho ele expunha as Escrituras. Não tem mais entusiasmo sob a pregação. Por quê? Porque como os gregos querem novidades, querem discursos eloquentes, quer qualquer outra coisa que não seja o alicerce, o fundamento, a saber, Jesus. E os camaradas continuam tendo, sabe, pregações, eles continuam tendo público, porque essas igrejas, ou cristãos imaturos, não sabem olhar e dizer, olha, isso não é o evangelho. Eu me lembro que eu estava no Piauí há muito tempo atrás, e tinha um líder lá, um pastor, que ele pregava bem. E eu me lembro que,
Inclusive foi até, se eu não me engano, foi em relação exatamente ao que eu falei aqui, como ilustração, essa questão de maldição. E eu era, eu sempre gostei ali, eu me converti gostando de ler. Então eu converti já gostando de ler. Na verdade, eu não lia, e comecei a ler, e Deus usou o meu interesse em ler para ir para a Bíblia, e depois eu me converti. Eu acho que eu já falei isso aqui, Eu não lia nada, da noite para o dia eu li O Senhor dos Anéis, depois li livro, li até Paulo Coelho nessa época, e até chegar na Bíblia e me converti. Então eu já converti faminto por ler, um leitor voraz. E eu me lembro que esse camarada pregou e, ela era legal. Ele era até de uma igreja batista lá de Teresina. Mas parece que ele saiu da igreja. E aí ele veio um trem estranho. Eu falei, olha, eu não creio nisso aí não, nesse negócio aí de maldição, de que depois que o cara é crente, Aí, se eu não me engano, uma irmã, que era muito íntima dele, falou assim, não, Kleber, fica querendo, tipo assim, me abafar ali no que eu estava falando. Mas eu não estava aceitando aquilo, cara, que negócio é esse? Como que eu nasci de novo, sou convertido? Que é isso? Muito estranho. Porque Cristo não tem sido plenamente o fundamento. Precisa-se de outra coisa. Então essa influência grega, infelizmente cultural, fazia com que esses irmãos não valorizassem a simplicidade do Evangelho. Tinha demanda. Possivelmente esses crentes estavam valorizando esses discursos vazios mais do que a simplicidade do Evangelho. Quando Jesus não é o fundamento e sua mensagem não é mais valorizada, estimada, desejada, sabe o que acontece? A filosofia aquece o coração mais do que a palavra de Deus. Aí você lê um grande filósofo e fala, nossa, que coisa maravilhosa, mas que pensamento brilhante. Aí você abre a Bíblia para ler, não há fascínio pelas Escrituras. Por quê? Será que Cristo ainda é o fundamento no coração dessa pessoa? Eu não sou antifilosófico, obviamente que não. Mas apesar de qualquer ciência, seja ela humana ou exata, nada deve aquecer mais no nosso coração do que o fundamento e alicerce, que é Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Nada. Então, se eu vou ler uma filosofia, beleza, legal, vai me ajudar a ter um entendimento em algum tema, bacana, mas ainda assim, Cristo e esse crucificado é que deve arder o máximo, ou mais que tudo isso. Então, quando Cristo não é mais o fundamento, a ciência, às vezes, aquece mais o coração das pessoas. Kleber, você é contra a ciência? Não! A física quântica, fascina mais do que o Evangelho. Onde está o fundamento? Onde está o alicerce? Perde o fascínio, como os gregos queriam aquele discurso diferente, aquela novidade, aquele orador de algum segmento filosófico grego-romano. Mas o Evangelho, quem é aquele? É Paulo. Ah, não, o negócio de Cristo, esse crucificado, o Filho de Deus na cruz, que negócio é esse? O Filho de Deus na cruz, não, isso aí não é interessante, não. Quando Cristo não é esse alicerce, esse fundamento no nosso coração, quando a política também te enche mais do que o Evangelho, quando a política te deixa avivado em período de eleição. Eu não queria que isso acontecesse, mas você vai ver. Ano que vem, o que terá divisão dentro da igreja, daqueles que são bolsonaristas e os lulistas. Depois você vê. Você vai ver nos grupos de WhatsApp as brigas. Kleber, você é contra a política? Lógico que não. Mas se ela te aquece, pensar política, pensar na democracia, pensar no Estado, com o executivo, o legislativo, o judiciário, pensar nessas coisas, queima mais o seu coração do que o Evangelho. Onde está o alicerce e fundamento? Será que está em Jesus? Quando Jesus não é o fundamento de sua mensagem, a psicologia, os mistérios da mente humana, e quando você lê esse tipo de literatura, te fascina. Mas quando você abre João 3,16, não exerce mais fascínio sobre o seu coração. Será que há fundamento aí? Onde está o fundamento? Quando o esporte, as redes sociais, as séries da Netflix
Quando contabiliza o tempo que você ficou assistindo série no fim do mês. E se pudesse colocar no telão, quanto tempo que eu fiquei assistindo série A? Nossa, essa série aqui eu assisti nesse mês 20 horas. Ok, mas quanto tempo você leu a Bíblia durante esse mês? 10 horas. Juntando tudo que eu li durante um mês. Pergunta, será que Cristo tem sido o fundamento do coração dessa pessoa, um alicerce? Você é contra a série, Kleber? Não. Você é contra o esporte, Kleber? Não. Mas se essas coisas competem com Jesus, ou sobrepuja a sua devoção ao Senhor, será que você não está igual aos gregos? Que perderam talvez parte de cristão, não todos, por causa daquela cultura de admirar o discurso, a novidade, e isso eclipsar a verdade do Evangelho. Será que nós não somos gregos no ano 2021? Quando você lê Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barro, isso queima mais o seu coração do que o Evangelho? Nossa, que legal, olha o que o Pondé falou. Olha que legal, olha o que o Carnal falou. Olha que legal, olha o que Clóvis de Barros fala sobre a motivação. Isso queima o seu coração mais que o Evangelho? Você não ouviria ou ouve esses caras? Nada a ver isso, não é isso que eu quero dizer. Mas o que queima mais o seu Evangelho? É esse entendimento? Pode ser que não haja mais fundamento no seu coração. Quando Cristo não é o fundamento, as pessoas começam a pedir sinais. Não precisa ler, eu vou ler, só para fundamentar o que eu estou falando. Lembra que eu falei que olhar 1 Coríntios 3,11 é da melhor maneira possível, sem talvez desviar da progressão temática do apóstolo Paulo, é olhar à luz de 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, até 1 Coríntios capítulo 4, verso 21. Essa macro-seção. E no capítulo 1, verso 22, Paulo vai falando que os judeus pedem sinais miraculosos, milagres. Eles pedem sinais, o evangelho não é suficiente. Os gregos pedem sabedoria, o evangelho não atrai, não captura a atenção, não quebranta. Não, eles pedem sinais. E a versão judaica desse texto, capítulo 1, verso 22, nos dias de hoje, seria algo do tipo, o jovem fazer a seguinte oração: olha Deus, se eu passar na faculdade, eu vou orar mais. Se eu passar lá na faculdade de medicina, de direito, oh Deus, eu estou buscando, mas se o Senhor me ajudar a passar, eu vou avivar minha vida. Me dá esse sinal, Deus, para que eu, seja mais devoto ao Senhor. Ó Deus, se o Senhor salvar o meu cônjuge, eu quero até me converter, mas converte meu cônjuge, aí eu vou para a igreja. Faz esse sinal. Ou salva meu casamento. Meu casamento está quase acabando. Oh Deus, meu casamento, salva meu casamento, Deus, que se só salvar, eu vou lá pedir para o pastor Benjamin me batizar. Aí se Deus não salvar, então você... Oh Deus, cura o meu parente, Senhor. Se o Senhor curar, eu vou me tornar crente. Então nós temos uma versão contemporânea de pessoas que pedem sinais. Nestes casos, e outros que poderiam ser citados, eu estou estipulando termos que Jesus tem que cumprir para ter minha companhia. Como eu sou importante. Será que Cristo é o alicerce? Será que Cristo é o fundamento dessa vida que se desenvolve com essa dinâmica, com esse estabelecimento de condições diante do soberano?
Cristo precisa ser o alicerce. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Por favor, não que você não esteja, mas talvez é uma maneira de chamar mais a sua atenção. Cristo precisa ser o fundamento e o alicerce, de maneira objetiva. Em uma confissão de fé, em um documento, mas também Cristo precisa ser o alicerce e o fundamento, de maneira subjetiva, no coração de cada crente. O que você está querendo dizer, Kleber? Eu vou te dizer. Você, como um bom batista, desejoso de conhecer as doutrinas da sua tradição cristã, leu a Bíblia e falou, olha, o alicerce da minha igreja, Paulo falou que tem que ser Cristo. Deixa eu ler aqui, ó, Convenção Batista Brasileira. O que ela pensa sobre Deus? Um Deus soberano e tal. O que ela pensa sobre o pecado? O que ela pensa sobre salvação, né? O que ela pensa sobre igreja? Nossa, graças a Deus, olha, Cristo é o alicerce da igreja batista, amém. Graças a Deus, graças a Deus. É importante. É a fé da comunidade, da tradição positivada, colocada no papel. Legal. Mas além disso, esse Cristo como um alicerce de maneira objetiva num documento é importante tanto quanto Cristo como alicerce de maneira subjetiva no meu coração. De maneira que quando você entrar no céu, ou estiver à porta do céu, usando essa ilustração para fins didáticos, não vai perguntar para você, olha, a sua tradição cristã tinha Cristo como alicerce? Não. Deve-se saber se o seu coração era alicerçado em Jesus Cristo, amém? É assim. Não é a confissão de fé de Westminster que vai te ajudar a entrar no céu. Não é a confissão de outras tradições cristãs que vai... Não, isso é importante, legal, mas é aqui dentro. Lembra do texto do Novo Testamento, quando diz, Jesus, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, olha ele acolá, olha ele aqui, olha acolá, não, porque o reino de Deus estará dentro de vós, amém? É aqui que o alicerce precisa estar. Alguém já disse que se você não encontrar Jesus aqui dentro, você não encontrará em nenhum outro lugar, porque ele precisa estar aqui, no seu coração pela fé. Ele precisa estar aqui. Amém? E aqui o alicerce precisa estar aqui. Mais do que num documento de confissão de fé, ele precisa estar no meu coração, fazendo toda a diferença. Se Cristo é o alicerce na sua vida, então você está sendo constantemente transformado à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Se Cristo, como fundamento, está de maneira subjetiva no seu coração, você está crescendo à imagem e semelhança de Jesus. Romanos diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Ele está te transformando. E aí você está ali 2, 3 anos de crente e cadê? Não há semelhança com Cristo. Será que o fundamento está aí dentro? Se o alicerce de Cristo na sua vida, se há esse tipo de alicerce, você tem prazer de estar na presença de Deus. Amém? Se é um alicerce, qual que é meu prazer? Sinceramente, se é um alicerce, será que existe algo que tem mais prazer do que quando você pega a sua Bíblia, entra no teu quarto, fecha a porta e tem um encontro com seu Deus? Porque quando isso é uma verdade na sua devoção pessoal, isso indica, sinaliza que Cristo de fato é o fundamento do seu coração. Então, se Cristo é o alicerce, você está crescendo e sendo transformado em mais semelhança de Jesus. Você tem prazer, sabe, de estar na presença de Deus. Você fica insatisfeito interiormente se você não está buscando a Deus como deveria. Muitos crentes, amigos, cara, homens de fé. E às vezes eu conversava com um cara, ele não estava buscando Deus como deveria buscar. E isso machucava a alma dele. Ele não estava orando como ele deveria orar. Ele não estava lendo a Bíblia. E isso não estava fazendo dele alguém desejoso de ir para o mundo. Desejoso de comprar o abadá mais caro. Não. Apesar dele não estar buscando como ele devia, esse camarada estava insatisfeito. Ele queria Deus. Ele não estava orando como ele devia orar. Ele não estava aplicando as disciplinas espirituais como devia. Então, isso fazia com ele, meu Deus, eu preciso do Senhor. Por favor.
Talvez algo semelhante a Davi no Salmo 151, quando dizia: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, torna a trazer de volta a alegria da salvação. Essa é a alma de quem tem Cristo como alicerce. Ele não deve ficar nesse estado, mas até a tristeza dele, nesse estado, mostra: esse camarada teve uma experiência com Deus, ele quer Deus. Ele quer Deus. E por fim, se Cristo é o alicerce da sua vida, o objetivo da sua vida e da minha deve ser, na liberdade de poder sintetizar esse propósito, conhecer Deus e fazer Deus conhecido. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Não sei qual, como é que está aí a temperatura do seu coração. Mas, se você, hoje, entrar no seu quarto e falar assim: Deus, eu vou buscar o Senhor mais. O Senhor é o alicerce, Deus, o Senhor está aqui, mas eu quero mais. Faça isso. Deus, eu vou ficar mais tempo com o Senhor. Eu não sei qual é o horário que dá para você, eu não sei se é quando você chega do trabalho à noite. Se é de manhã cedo, se é de tarde, eu não sei qual é o horário que você gosta, eu não estou aqui para padronizar isso. Mas aquele tempo que você sabe, esse tempo aqui eu poderia preencher mais buscando a Deus. Faça isso a partir de hoje. E se você olhar para dentro de você e dizer: cara, eu acho que não tem alicerce aqui dentro. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não, mesmo que você seja membro da igreja. Porque a história está repleta de pessoas que faziam parte de uma igreja local que não eram crentes. Nascidas de novo. Busca um líder. Busca o pastor Benjamin, eu acho que... Eu queria que você conversasse comigo sobre a fé cristã, porque, sei lá, parece que... Porque às vezes também isso pode ser fruto de uma confusão mental. Sim. Mas busque seu pastor. Decida, fundamentado na graça de Deus, ser um cristão com mais devoção. Amém? Acho que deu horário. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Deus, ajuda-nos a vivenciar na nossa vida cristã a verdade de que o Senhor é o fundamento, Pai. Que isso não seja simplesmente uma proposição teológica, mas que seja verdade na minha vida, Pai. Meu Deus, se tem pessoas essa noite que estão frias espiritualmente, Pai. Meu Deus, acende, por favor, no coração dessa pessoa uma chama da tua graça, Pai. Meu Deus, tem pessoas que de alguma maneira são religiosas, são pessoas boas moralmente, mas falta-lhes a experiência do novo nascimento. Que essa pessoa realmente venha, sei lá, chegar em casa, buscar o Senhor e o Senhor gerar na alma dela regeneração, Pai. Se tem pessoas aqui essa noite que de alguma maneira tem algum pecado que está, sabe, Deus, muito forte, sabe, está chicoteando a alma dessa pessoa, ajuda essa pessoa a buscar o Senhor e no Senhor ser verdadeiramente livre. Porque o Senhor disse: Senhor, sem mim nada podeis fazer. Leva-nos em paz, Pai. Aviva as nossas vidas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tenho que chamar alguém? Como que... Para finalizar aqui. Amém. Pastor, a irmã está falando aqui, se o senhor quiser a palavra para finalizar. Oi?
Oração silenciosa. Deus abençoe.